Olá, estou de volta. Fiquei uns 3 dias sem postar vídeo. Mas hoje eu vou contar pra vocês uma história que sempre as pessoas me perguntam aqui no Rio de Janeiro, até pelo meu sotaque, que é muito forte. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 43 anos e lá em Natal eu morava com os meus pais e tenho 3 irmãos, uma irmã mais velha, depois tem um irmão do meio, depois tem eu e depois tem uma mais nova depois eu falo as idades, mas eu tenho 43. Mas onde eu quero chegar, né? Nessa pergunta que tá aí no título. O que é que me levou a vir pro Rio de Janeiro? Por que eu decidi vir pro Rio de Janeiro? De onde eu tirei essa ideia? Primeiramente eu quero falar que eu não tenho nenhum familiar de sangue no Rio de Janeiro. Então assim, não tinha essa ideia. A outra coisa que eu quero falar é que eu não vim para o Rio de Janeiro, como muitas pessoas, normal isso acontecer, tipo assim, vou tentar a vida em uma outra cidade, porque na minha cidade não tem oportunidades. Esse também não foi o motivo de eu ter vindo pro Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que no ano de 2008, certo? Em setembro de 2008, eu tava trabalhando em Natal. Sempre não, mas 90% das vezes em que eu trabalhei na minha vida foram em órgãos públicos como terceirizada, né? E nessa época eu estava trabalhando e tinha aquela coisa de mudança de empresa. Quando eu ia mudar a empresa, a gente era demitido, depois eles chamavam a gente de novo. E essa foi em setembro de 2008, foi uma das demissões, certo? Eu fui demitida e assim, vou abrir um outro parênteses para contar um pouquinho da minha realidade, né? Os meus pais são casados há muitos anos. Se não me engano, eles são casados há uns 47 anos, por aí, 48. Então, estão bem pertinho de bodas de prata, né? Eu acho que é isso. Não, prata é 25. Tô pertinho de bodas de ouro. Gente, não sei. Enfim. E eu sempre tive em Natal uma vida de muito conforto. Não era uma vida de luxo, certo? Era uma vida de conforto. O que é uma vida de conforto? É uma vida onde eu não precisava trabalhar, onde eu não precisava ajudar em casa. Minha única obrigação era estudar. E isso. Sendo que desde cedo... eu tô falando muito né? Gente, desculpe os vícios, as coisas que eu só vou perceber depois que eu for assistir o vídeo, porque aqui não tem corte. Falei pra vocês, não tem corte. O gato tá brincando com a tampa do meu, peraí. O que você quer aqui, cara? Oh, meu Deus do céu, mas tu não toma atento, né? Esse gato é uma coisa. Aí ele, ó, ali ele. Ele tava brincando com a tampinha do meu óleozinho de cabelo. Mas enfim. Então essa era a vida confortável que eu levava, né? Não precisava ajudar em casa, morava com os meus pais, com a minha irmã mais nova. O meu irmão do meio, desde muito cedo ele saiu de casa porque ele é militar, então ele foi, né, ele é militar de carreira. E era isso, sendo que quando eu completei 17 anos, eu já quis trabalhar, porque o meu pai, ele sempre foi aquela coisa de... Não deixava faltar nada, obviamente, pra gente. A gente estudava em ótimas escolas. Eu estudei nas melhores escolas de Natal, sabe? Mas a gente não tinha se a gente quisesse, sei lá, naquela época, uma bolsa da Arezzo. Ele considerava um luxo e eles iam, vou dar a bolsa que eu quiser dar. Então, quando... Minha mãe diz que eu sou muito bonita. Minha mãe tenta gravar e não consegue. Minha mãe tenta gravar, eu fui criado com dengo. Eu fui criado sem fazer nada. Eu fui criado com dengo, mais dengo do que eu. E aí, com 17 anos, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar para um médico em Natal, eu e a minha irmã mais velha. E nós somos... E eu e minha irmã mais velha, a gente foi trabalhar para um congresso. Eu ia ter um congresso, chamava Nefro 2000, de nefrologia. E a gente ia fazer parte da organização e tal. E a partir daí, com 17 anos, eu não parei mais de trabalhar. Tinha, assim, pausas de sair do emprego, ficar um tempinho, mas, assim, nunca fiquei sem trabalhar muito tempo. Com 18 anos, meu pai me deu um carro.
E eu saía muito, e era outro motivo de eu também querer trabalhar, porque ele falava, eu não vou bancar suas saídas, a gasolina do seu carro. É aquela história que eu falei, ele bancava estudos, alimentação, vestimentas, moradia. Na minha casa sempre teve, né, pessoas trabalhando, então assim, a gente acordava, já tava com a comida na mesa pronta, a gente não precisava lavar. Ainda tinha isso, né? A gente foi criado sem precisar lavar uma louça, eu não sabia nem lavar roupa, até hoje eu não sei, tá? Eu saio misturando tudo, se manchar, manchou. E eu tô contando um pouquinho da minha realidade pra vocês entenderem como que vim parar no Rio. E aí, em setembro de 2008, eu vim passear no Rio de Janeiro. E é onde você ficou, Ginha? Os meus pais têm uns amigos de infância, que é um casal, que ele é militar, né? Eu chamo de meu tio, né? Que são meus tios. São tão tios meus quanto tios de sangue, porque assim, a gente foi criada, eles têm um casal de filhos, e todas as férias da minha infância, ou a gente ia pra onde eles moravam, Brasília, Rio de Janeiro, aqui, né? Ou eles iam, principalmente eles iam pra Natal, porque eles são de Natal. Sendo que eles estavam, até hoje inclusive, eles moram no Rio de Janeiro e já moravam em 2008. E aí eu vim pra ficar na casa deles, que é aqui no bairro onde eu moro, que eu tenho que explicar o que. O bairro se chama Ilha do Governador, mas dentro da Ilha do Governador existem subbairros. Eu moro em um subbairro, né? Que foi onde eu morei inicialmente, que era onde eles já moravam, era inclusive muito pertinho aqui de onde eu moro, que se chama Portuguesa. E eu vim, na verdade, passear. Né? Vim passear. Naquela época, na verdade, sempre eu gostei muito de fazer amigos pela internet. E aí eu tinha conhecido uma pessoa chamada Rutinha, que morava também aqui na Ilha do Governador. Já comecei a me... Porque assim, minha prima tava namorando, o meu primo estava namorando, e eu pensei, eles não vão querer ficar me levando pra passear, pra festas, pra os lugares que eu queria ir. E a Rutinha foi meio que minha anfitriã. Mas eu vim, fiquei na casa deles, foi maravilhoso, fui super bem recebida, com o maior amor e carinho, passei com eles, mas passei muito com Rutinha. Rutinha me levou pra, sabe, Quadra da Salgueiro, Lapa, e eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, gente, senti uma energia, um negócio, a impressão que dava que esse lugar era assim, que eu tinha nascido aqui. Eu não conseguia explicar sabe assim. E a gente andava muito de ônibus, praticamente não existia Uber na época, né? Então a gente só andava de ônibus e raramente de táxi, só quando a gente saía muito tarde de uma festa, de uma balada. E a gente começou a ir muito num lugar chamado Buchicho, que ficava no bairro lá na Tijuca. E aí nossa, gente, sério, eu gostei muito daqui, né? Aí a minha tia, ela própria que tomou a iniciativa, ela falou assim, por que você não tenta vir morar no Rio de Janeiro, pra ver se você se adapta, se você gosta. Aí ela falou, você mora aqui, inicialmente, era um apartamento de 2 quartos, ou 3, não lembro. Pequeno, que o meu é de 1 quarto, eu moro sozinha. Mas ela falou, mas a gente se ajeita até você se perceber se você quer ficar mesmo no Rio, se você vai se adaptar. Aí você começa a trabalhar, você aluga o seu lugarzinho e tal. E aquilo, gente, aquilo ficou na minha cabeça, eu não parava de pensar. E aí eu voltei pra Natal, eu passei uns 15 dias aqui de férias. Eu voltei pra Natal com isso na cabeça. E eu sei como eu sou. Se eu não agir por impulso, sabe assim, no calor da emoção, eu não vou. Por quê? Eu ia começar a pensar nas regalias, nas mordomias, na vida, né, de mini diva que eu tinha. Se eu fosse pensar em todos os perrengues que eu ia enfrentar aqui e que eu enfrentei, eu não teria vindo. Mas óbvio que hoje, já uma mulher madura, de 43 anos, eu entendo que tudo que eu passei formou a personalidade, tudo que eu passei nesses 17 anos aí, formou a minha personalidade, formou a mulher que eu sou hoje. Então, quando eu falo que eu não sei se eu teria coragem de fazer de novo, é que eu passei muito perrengue dentro da minha realidade, tá, gente? Porque se eu for contar os perrengues que eu passei, a pessoa vai olhar, força guerreira. Nossa, sério que você passou isso? Ou, nossa, tá entendendo?
Mas eu acho que nenhum esforço e nenhum perrengue deve ser desmerecido. Mas eu não passei nada que qualquer trabalhador brasileiro normal não tenha passado. Assim. Enfim, quando eu voltei para Natal, eu sentei com os meus pais e falei abertamente. Disse, olha, eu contei isso aí que eu contei pra vocês, falei que tenho gostado muito do Rio, mas que a minha intenção era voltar pra morar. Porque a frase que eu usei foi essa, gente. Uma pessoa dessa não podia estar batendo bem. Eu disse, porque eu quero passar perrengue. Deus ouviu tudo. Deus ouviu demais essa frase. E se você quer passar perrengue, minha filha, você vai passar perrengue. Eu quero passar perrengue, eu quero saber o que é pagar uma conta que não era minha, assim, ai, fui ali e comprei uma bolsa, uma conta de energia, porque meu pai reclamava muito, com toda razão. Sabe quando você acende uma luz e sai do local, do quarto, do banheiro, enfim, e deixa acesa? E aí aquilo ali pra ele já era um sermão. E aí ele começava a... Não sai do seu bolso, quando você começar a pagar suas próprias contas, você vai dar valor. E aí eu comecei a usar esse argumento, né? Se uma pessoa boa de argumentos foi eu, sou pisciana. Aí eu disse, aqui eu não tenho nenhuma grande responsabilidade. Eu trabalho para botar gasolina no meu carro, ir pra farra, passear, sabe? Sempre tive, graças a Deus, fui criada com muita liberdade, mas sempre tive juízo. Então, gente, de vez em quando eu olho ali, eu tô olhando pra rua, não sei porquê. E aí eu falei isso pra eles. A minha mãe é mãe, né, gente? Minha mãe na hora, de jeito nenhum, você vai passar perrengue. E óbvio que eu cheguei e falei assim, a minha ideia é passar 6 meses só lá. Depois eu volto, só pra ver se eu me adapto. Mas eu quero ter a experiência de pagar as minhas próprias contas, de saber o que é, eu falei isso da energia, né? De saber o que é pagar uma energia, pra aprender a dar valor, pra pagar tanto que eu já saio pagando tudo quanto é luz, viu? E aí o meu pai, ele é bem mais centrado, né? Bem mais razão. Minha mãe é emoção. Aí meu pai falou assim, se a sua intenção realmente foi essa, né? Ir com uma forma de aprendizado, de aprender a dar valor a coisas que você não dá valor aqui, porque tá tudo muito de mãos beijadas pra você. Eu concordo, eu acho que... Aí ele falou, e se a sua tia, né, que é aqui, mora aqui no Rio de Janeiro, se ela convidou você pra ir, nem partiu realmente, não partiu de mim, partiu dela. Aí você vai e se... E assim, obviamente que eu vim porque não foi aquela coisa, vai e nunca mais volte, não. Eu só vim porque recebi a bênção deles, né? Minha mãe meio a contragosto, ficou... Eu lembro que um dia depois que eu já tinha tomado a decisão, mas eu só ia voltar pro Rio alguns dias depois, que eu tinha pouquíssimo tempo pra, tipo assim, vender algumas coisinhas minhas que eu tinha. Eu tinha um carro em Natal, que eu deixei e falei pro meu pai, venda. Um carro que eu tinha comprado há pouquíssimo tempo, zero. E ele, depois que eu descobri que ele me deu o dinheiro do carro, dizendo que tinha vendido, e depois que ele vendeu, ele ficou com dinheiro, entendeu? Porque, enfim, ele já tinha me dado dinheiro. Um dia depois que eu conversei com eles e tal, eu lembro que passou uma reportagem na Globo falando do desemprego no Rio de Janeiro, a galera não sei o quê. E a minha mãe ficou falando assim, tá vendo o que, é que você vai passar lá? Tá vendo? Vai passar fome, vai não sei o quê, não sei o quê. Sendo que eu tava decidida, óbvio, já comprei a passagem só de vinda. E tudo que eu tinha que... Enfim, eu coloquei em 2 malas. E cheguei no Rio de Janeiro, dia 21 de novembro de 2008. E quem foi me buscar no aeroporto foi Rutinha, que tanto queria também que eu viesse morar aqui. E aí, basicamente, gente, esse foi o contexto de por que eu vim morar no Rio de Janeiro, por que eu tomei essa decisão. E eu vou deixar aí pra vocês, se tiverem alguma curiosidade, deixe nos comentários. Ou alguma sugestão, o que eu tô fazendo de errado. Podem fazer qualquer tipo de pergunta sobre esse assunto. Porque eu poderia começar agora a entrar no meu primeiro emprego, mas eu vou deixar isso também assunto para outro vídeo. Para falar sobre os meus empregos no Rio de Janeiro até eu me tornar servidora pública. Também passei uns perrengues. Passei uns perrengues, gente. Mas é isso, gente.
Hoje, deixa eu falar sobre hoje, já que eu vou finalizar o vídeo. Hoje é dia 21 de abril, é uma segunda-feira, é feriado de Tiradentes. Hoje também recebemos a triste notícia do falecimento do Papa. E eu ontem dormi na casa da minha amiga Maria e foi uma delícia. Ela tem uma bebezinha de 2 anos, e a gente fica conversando, eu fiz cappuccino pra gente, ela fez um bolinho de cenoura. É por isso que eu falo pra vocês, nada meio radical, minha dieta não é radical, comi uma fatia do bolinho de cenoura. Aí ela fez as minhas unhas, que estão belíssimas. E hoje de manhã eu já fui pra academia, ainda tô uniformizada, como vocês podem ver. Eu fui pra academia, treinei e fui almoçar e voltei pra casa e tô aqui. Tá um dia super agradável, nublado, chuvoso. E eu vim gravar esse vídeo pra vocês pra não ficar com um espaço muito grande de vídeos. E é isso, o que eu falei antes. Deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto. E depois eu também quero falar pra vocês os outros lugares onde eu morei, certo? Porque eu morei primeiro na casa da minha tia. Aí eu vou dar um spoiler aqui, tá? Eu arrumei um namorado e praticamente passei a morar na casa deste namorado e a viver tudo que eu vivia em Natal de mordomia. E foi quando também eu parei e disse, mas isso não está certo, porque eu já saí de Natal para fugir de tanta mordomia e eu estou tendo toda essa mordomia de novo. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo, quando eu começar também a falar dos lugares onde eu morei, dos relacionamentos que eu tive aqui no Rio de Janeiro. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que eu vou pensar qual vai ser o assunto. Sugiram aí, mais uma vez, tirem as dúvidas de vocês. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês, aquele famoso, curta o vídeo, comentem, ativem o sininho de notificação. E se achou que é um assunto que pode, sei lá, alguma amiga gostar, enfim, aí você compartilha. Mas eu continuo tímida com isso, tá? Já já eu perco mais a vergonha. Um beijo e até a próxima.